Graça e paz, irmãos. Esse ano nós temos um tema para ser trabalhado em todas as igrejas missionárias no Brasil. Tema esse que chama-se Enraizados. Raízes profundas para frutos abundantes. Está lá em João 15, capítulo de 1 a 4. Aqui esse texto vai falar sobre estarmos ligados em Cristo para podermos produzir frutos que permaneçam. Quando nós falamos de raízes, é preciso entender que a raiz, ela é a parte aonde a árvore está fixa, fixada no solo. A raiz, ela é responsável por tirar da terra os nutrientes para que uma árvore, uma planta venha a crescer e dar frutos. Mas se ela não estiver bem fixada, se ela não estiver presa totalmente ao solo, em determinado momento essa árvore vai cair. Se ela não cair, ela também pode secar, porque não estará ali retirando do solo os seus nutrientes. Então, tão importante quanto a raiz, é importante o solo também. E o Senhor Jesus, Ele pregou isso para os seus discípulos. Está lá em Mateus capítulo 13, eu quero que você abra a sua Bíblia. Evangelho de Mateus capítulo 13. E o Senhor Jesus, nesse texto, ele vai falar a importância da terra. Qual a diferença, o que acontece se uma semente é lançada em cada tipo de solo. E explicar aqui o que vem a ser essa semente. Ele está falando a respeito do reino dos céus. Eu vou lendo, enquanto os irmãos procuram. Quem tiver dificuldade, estiver sem Bíblia, nós iremos colocar. Não iremos, vocês me derrubam mesmo, né? Estava esperando eles colocarem, mas amém. Se você não tiver Bíblia, alguém puder sentar do seu lado, nós estaremos fazendo a leitura aqui. Evangelho de Mateus, capítulo 13, até o verso 23. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente a ele, de sorte que entrando num barco se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: por que lhes falais por parábolas? Ele respondendo, disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado, porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem.
Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não o viram, e ouvir o que vós ouves, e não o ouviram. Escutai vós a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. E o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca adoração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas deste mundo sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve, compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Feche seus olhos. Senhor, te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor continua a falar conosco, Senhor. Eu te peço que esta palavra, Senhor, encontre um coração, Senhor, sedento por Ti, Senhor. Um coração, ó Pai, apto para ouvir a Tua palavra. E que não seja, Senhor, o meu coração a falar, mas que seja o Teu Espírito a falar com a Tua igreja, com todos aqueles que estão, Senhor, com os ouvidos, ó Pai, aptos para ouvirem, Senhor. Que esta palavra encontre terra boa, terra fértil neste momento, Senhor. E que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha abrir a mente e o coração de cada ouvinte que aqui está, para a glória do Teu nome. Amém. Os grandes ensinamentos de Jesus, eles foram passados muitas das vezes em lugares pouco convenientes para os seus espectadores. Um dos maiores sermões de Jesus foi dado num monte. Quando nós pensamos em monte, parece ser um lugar com, flores, tudo bonito, com os pássaros em cima, aquela coisa, aquelas paisagens, televisivas, mas não. Você olha a geografia de Israel, os montes são lugares de difícil acesso. É difícil você estar lá, não tem sombra, num lugar que fazia muito calor ou fazia muito frio, dependendo da época. Não tinha água naqueles lugares, era lugar de difícil acesso. Mas Jesus escolhia esses lugares por um motivo. Quando Jesus faz a multiplicação dos pães, onde que eles estão? Longe do centro urbano. Longe dos lugares onde poderia vender comida. E nessa ocasião, Jesus estava em um barco, poucos metros longe da areia, e o povo estava de pé, ouvindo. Está aqui no capítulo 2, se você não se lembra. Juntou-se muita gente a ele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Então, a multidão sempre estava num lugar pouco confortável para ouvir a Jesus. Jesus pregava do caminho de uma cidade para outra. Nós não vamos ver em nenhum lugar Jesus montando uma base para estar ali ensinar a sua palavra. Jesus não abriu nenhuma igreja. Jesus não fundou nenhuma igreja. Jesus, ele aproveitava cada situação, cada lugar que lhe recebiam para pregar a palavra. E muitas das vezes, muitos desses sermões, muitas dessas palavras, era pregada enquanto ele caminhava. Muitas vezes, alguns desistiam de ouvi-lo porque eram longas palavras. Por isso, Jesus falava em parábolas. Porque para ouvir a Jesus, quem quisesse entender o que Jesus estava pregando, era preciso acompanhá-lo. Jesus não os despedia para casa e dizia, olha, volte amanhã, que amanhã eu vou explicar. Não. Jesus dizia uma palavra, por parábolas, e seguia adiante. Porque ali estavam muitas pessoas que estavam apenas de curioso. Pessoas que não estavam preocupados
em ouvir uma mensagem transformadora, mas queriam ver milagres, queriam ver se realmente ele era aquilo mesmo que estavam falando dele. Muitos ali eram fariseus, procurando motivo para incriminá-lo, para acusá-lo. Então Jesus falava de forma encoberta, que somente aqueles que realmente estavam interessados em entender o significado daquela palavra, seguiam adiante com Jesus. E Jesus, ao falar esta palavra, dizendo que um homem, um semeador, semeou uma semente, e aqui contando o texto, ele seguiu adiante. Somente aqueles que estavam interessados nesta palavra veio a segui-los, que eram seus discípulos. Muitas vezes, quando nós vemos os discípulos na palavra, nós confundimos com os apóstolos. Mas discípulo é todo aquele que para ouvir. Eram todos aqueles que seguiam a Jesus. Então há aqui uma diferença entre os discípulos e os apóstolos. Os apóstolos foram aqueles que foram escolhidos, mas muitos desses discípulos foram aqueles que creram na palavra e continuaram a seguir Jesus por onde quer que Jesus estava. Muitos permaneceram, não podiam acompanhar, mas permaneceram, receberam aquela palavra e aquela palavra frutificou. E depois eles vieram a fazer parte da igreja quando a igreja foi estipulada. Mas aqui, por isso que o Senhor Jesus falava em parábolas, porque aquele que realmente queria aprender, era preciso segui-lo. Para aprender a palavra do Senhor, é preciso seguir a Jesus. Muitos têm deixado de seguir a Jesus porque não têm se interessado em ouvir a sua palavra transformadora. Se alguém quiser realmente conhecê-lo, é preciso segui-lo. Se nós quisermos realmente conhecer a Jesus, ter um encontro realmente transformador com Jesus, é preciso segui-lo. É preciso seguir a Jesus. A parábola em si, Jesus fala de um homem, um semeador. Não era um homem qualquer, era um homem especialista, né, na função de semear. Jesus usava muitos exemplos, né, de coisas que eram comuns a todos. Não havia ali, naquele tempo, profissões que nós vimos hoje. Então, havia o quê? Cultivo da terra, havia ali fabricação de móveis, havia ali tecelagem, porque o homem precisava comer, também precisava se vestir. Então o comércio, existia aquele comércio entre eles, então muitas coisas eram comuns. Então Jesus usava daquelas coisas comuns que todos estavam habituados, ou grande parte estavam habituados, né, a ouvir, ou tinha algum contato para ensinar sobre o reino de Deus. E ele fala aqui que um semeador saiu a semear. Se ele é um especialista, ele não vai lançar a semente em lugar impróprio para o plantio. Mas a Bíblia diz aqui que ele saiu para semear. Então, possivelmente, ele estava a caminho de um lugar que tinha sido preparado para o plantio daquelas sementes. E enquanto ele estava indo, a Bíblia diz que aquela semente caiu por diversas espécies, por diversas qualidades de solo. Diversas qualidades de solo. Umas caíram pelo caminho, umas caíram sobre os pedregais, outras sobre os espinhos e outras em terra boa. Em primeiro lugar, é preciso falar sobre o que é essa semente. O que vem a ser essa semente que o semeador plantou? Jesus estava falando por parábolas. Jesus fazia, né, é uma figura de linguagem a parábola. Ele fala algo que é do entendimento das pessoas mais simples, mas querendo dizer a respeito do reino dos céus. É uma comparação. Então aqui ele está comparando a semente com a palavra. Mas que palavra é essa? Jesus, ele é bem específico. Olha como Jesus deixa muito bem claro. Quando os seus discípulos vieram perguntar para ele, né,
Primeiro eles perguntam, por que o Senhor fala encoberto? Jesus fala para eles, olha, para muitos aqui não foi dado, sabe, o privilégio de entender. Sabe por quê? Aqui está dizendo aqui, ó, porque eles endureceram os seus corações. Era um povo que estava com o coração endurecido. Eles não estavam aptos a receber aquela palavra. Estavam por diversos motivos, menos aquele de realmente conhecer a Jesus, conhecer quem estava falando sobre o reino. E Jesus vai explicar a parábola para aqueles que insistiram em caminhar com ele. E dizendo assim, olha, ouvindo alguém a palavra do reino. Palavra do reino. Então ele está se referindo à semente. Essa semente que o semeador plantou se referia à palavra do reino. Não era uma palavra de cura. Não era uma palavra de vitória. Não era uma palavra de bênção. Não era uma palavra de encorajamento. Jesus é bem específico, ele fala a palavra do reino. A palavra do reino é a palavra que mostra a necessidade de nos sujeitarmos à vontade soberana de Deus. O homem estava longe de Deus por causa dos seus pecados. E Jesus veio para que o homem tivesse seus pecados perdoados e voltasse a ter comunhão com o Criador, comunhão com o Pai, voltasse a desfrutar da presença de Deus. Esta é a palavra do reino, fazendo com que, mostrando para o homem que existia um único caminho que levasse ao conhecimento de Deus, que era o próprio Jesus, que era a sua palavra, palavra em que nós colocamos as nossas emoções e as nossas emoções debaixo do controle de Deus. Colocamos os nossos planos e vontade debaixo da vontade de Deus. Palavra essa que nos transforma, como a pastora disse aqui, pela renovação da mente. A palavra do reino é a palavra que nós entendemos que Deus é o governante dessa terra, Deus é o dono dessa terra, e que a sua vontade é soberana sobre nossas vidas, e que somos nós que temos que nos adequar à sua vontade. Esta terra pertence a Ele, e nós temos que nos sujeitar à sua vontade. Mas Jesus, Ele nos ensina isso com amor, de uma forma que nós entendemos que quando fazemos isso, nos colocamos à disposição de Deus para fazer a sua vontade, nós somos recompensados com isso. Não é uma troca. Não é uma troca que nós fazemos. Servimos a Deus para ser abençoados. Não. Servimos a Deus porque já somos abençoados. Essa é a palavra do reino. É a palavra que nos mostra que nós fomos comprados, fomos resgatados com um preço muito caro, que foi o sangue do Filho unigênito de Deus. O dono desta terra, o filho do dono desta terra pagou a nossa dívida. E que agora nós temos uma liberdade que o mundo diz que é uma prisão. Quando é o contrário, pessoas estão presas nos seus vícios, nos seus costumes, e nós temos toda a liberdade. Essas mesmas coisas que eles têm, está à nossa disposição, mas nós temos o poder de dizer, não quero, não preciso. Então quem está escravo desse mundo? Sou eu que tenho o direito de escolher ou aquele que não consegue se libertar? Essa é a verdadeira liberdade. Então, quando nos colocamos debaixo da autoridade de Deus, essa autoridade nos dá liberdade. Nós somos livres para usufruir de tudo aquilo que o Senhor deu, que o Senhor preparou para nós, porque essa terra foi preparada para nós. Assim como o semeador, antes de semear, ele precisa que a terra seja preparada pelo lavrador. Essa terra foi preparada para que nós estivéssemos nela. Quando você lê lá Gênesis capítulo 1, vai dizer assim, no princípio, ou seja, um tempo inicial, quando deu início a tudo que se existe, Deus criou os céus e a terra.
Depois ele vai falar, a partir do capítulo 2, como Deus criou todas essas coisas. Nós entendemos que a partir do sexto dia, quando Deus finaliza a criação, nós entendemos que tudo foi preparado para o bem do homem, a sua última criação. Então Deus preparou essa terra para nós, para que nós usufruímos dela, para que nós tenhamos alegria e comunhão com Deus. E essa semente é essa palavra que nos liberta de toda essa escravidão. Esta palavra do reino é a palavra que nos liberta da escravidão do pecado. Mas esta palavra, ela precisa encontrar uma terra boa para poder frutificar em nós. E é disso que o Senhor Jesus está dizendo. E ele começa aqui a falar sobre alguns tipos de solo. Ele fala da semente que caiu pelo caminho. O caminho é um lugar onde não está apto para o plantio. É um lugar de passagem, onde as pessoas vão andar, vai ser pisado, então aquele lugar não é preparado. Um semeador, ele não vai desperdiçar semente pelo caminho. Ele está à procura de uma terra fértil. A terra aqui, irmãos, de antemão já vou falando porque a palavra não tem segredo. A terra é um coração. A palavra de Deus, ela só pode frutificar no coração. Por isso que a palavra do Senhor diz, de tudo que tem que guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procede as veredas da vida. Guarda o teu coração. O teu coração é o que você tem mais importante. O coração não é essa bomba que bombeia aqui, litros e litros de sangue por dia. O coração, aqui que a palavra diz, é o centro das nossas emoções. Nós somos, na verdade, muitas vezes nós conversando com meu filho, e ele tem um hábito de falar assim, né? Para vocês tudo é espiritual, né? A gente fala a respeito das coisas que acontecem no mundo material, que é fruto daquilo que acontece no espiritual. Tudo para vocês é espiritual. E eu falo para ele, filho, nós somos um espírito que habita num corpo. Se você não entendeu, nós seres humanos somos uma alma e um espírito que habita em um corpo físico. O seu corpo é apenas algo que expressa uma imagem, mas você é o que você diz, o que você fala, o que você pensa, as decisões que você toma dizem sobre você. Então este corpo pode aparentar ser de uma pessoa relaxada, pode aparecer de uma pessoa organizada, de uma pessoa bem cuidada, mas o que está lá dentro é realmente o que nós somos. Então tudo é espiritual. Então o coração é o que nós somos, é onde está guardada as nossas emoções, a nossa capacidade de resolver, a nossa capacidade de decidir, é quem realmente nós somos. E é lá que a palavra do Senhor, ela vai ser plantada, mas dependendo de que condições estiver o nosso coração, essa semente pode germinar, pode dar frutos ou não, e é disso que o Senhor Jesus está dizendo, que aquela palavra aquela semente que caiu no meio do caminho, não era o coração, aquele coração que recebeu essa mensagem, era de uma pessoa que ainda não tinha sido preparada para receber aquela mensagem. E ele fala qual é o motivo. Versículo 19, e não a entendendo, ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. O que o Senhor Jesus disse aqui? Muitas palavras eram ditas em parábolas, por quê? Porque aqueles homens estavam com o seu coração endurecidos. Eles não estavam lá realmente para serem transformados. Eles estavam lá por outros motivos. Portanto, a palavra não penetraria em seus corações. Vindo o inimigo aqui representado pelos pássaros, os pássaros vieram e pegaram a semente e levaram embora. Aqui os pássaros aqui representam o inimigo. O inimigo, ele vem
de diversas maneiras. A palavra, quando ela é lançada, se ela não penetrar no nosso coração, ela fica exposta. A palavra precisa encontrar um lugar apto. Na agricultura, dizem que o tamanho do buraco, vamos dizer assim, para a semente, precisa ser de 2 a 3 vezes o tamanho dela. Então, se você lançar simplesmente a semente na terra, ela não vai germinar. Aquela semente precisa penetrar na terra. Nós vamos chegar nessa parte aqui. Mas esta semente ficou na superfície, ficou exposta. E os pássaros aqui, representando a Satanás, vieram e levaram ela embora. Como que o inimigo faz isso? Quando você recebe uma palavra como você está recebendo hoje, e não se interessar em entender o que ela está dizendo, como que você vai fazer isso? Olha, talvez você não entenda muita coisa do que você aprende hoje, mas você vai continuar a vindo aqui, você vai continuar a perguntar para aquele que te trouxe, o que ele quis dizer? O que significa aquela palavra? Você está despertando o interesse em aprender. Esse interesse em aprender já começou a cobrir aquela semente, já começou a encobrir aquela semente, começou a proteger aquela palavra que foi plantada no seu coração hoje. O que o inimigo faz? Começa falando assim, você vai para a igreja? Você vai ser crente? Olha, ser crente, se você for crente agora, você não vai poder beber. Você vai ter que deixar o cigarro. Você não vai poder mais usar essa roupa. Você não vai mais poder ir naquela balada. Você não vai poder mais... É o inimigo, é assim que ele faz. Ele começa a dizer muitas coisas que você vai precisar abandonar. Aí ele começa a fazer isso aqui. Sabe o que ele está fazendo? Roubando a semente. A semente que foi plantada, é assim que o inimigo usa. É assim que ele faz. Ele não aparece, eu sou o diabo, vou tragar você, não. Ele começa usando pessoas ao redor para falar, se você for crente, você vai ter que tirar tudo isso. Você está disposto a isso? Ah, não vale a pena. Outro dia. Depois, quem sabe quando eu for mais velho, né? Como se nós soubéssemos quanto tempo nós temos nessa terra. Então o inimigo leva a semente dessa forma. É assim que ele faz. Ele cria distrações até que você deixa aquela semente morrer. A semente morreu. Essa é a semente que foi lançada no meio do caminho. Por isso que o salmista diz, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Eu guardei a tua palavra no meu coração para que ela não se perca. E para que eu não peque contra ti. Salmo 119, versículo 11. Você está ouvindo uma palavra, guarde-a. Ela é o que você tem mais de valor na sua vida hoje. É o que você poderia receber de mais valoroso nesse ano, é a palavra de Deus. Jesus vai falar sobre a semente que caiu nas pedras. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo o recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração e chegada a angústia e a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. As pedras é quando nós recebemos a palavra de Deus, ficamos alegres. Ficamos alegres de saber que o Senhor tem um lugar preparado para nós, que o Senhor tem bênçãos para as nossas vidas, mas nós não queremos compromisso. Nós não queremos passar pelo processo de transformação. Porque a semente, quando ela é plantada, ela precisa morrer. É o germinar. A semente, ela precisa morrer. Quando ela morre, ela começa a se abrir. E dali as raízes começam a procurar a terra e começar a trazer tirar aquilo que é bom para o seu crescimento, seus nutrientes, e assim ela começa a crescer. Muitos, quando começa a ouvir a palavra, aquela palavra que o Senhor vai mudar a sua vida, o Senhor quer te curar, o Senhor quer transformar a sua família, é uma alegria. Mas quando a palavra do Senhor, não pastor, não seu líder,
Não aquele que te trouxe para a casa do Senhor, mas quando o Espírito de Deus começa a falar, você precisa mudar. Você precisa nascer de novo, você precisa abandonar o mundo, você precisa deixar as amizades do mundo. Ele está falando sobre transformação. É preciso morrer o velho homem. Ah, mas agora não dá. Eu não tenho tempo para isso. A semente está germinando, mas está longe da terra. Ela pode encontrar até um pouquinho de terra que está sobre ela. Você já viu muitas vezes uma casa quando está abandonada, você vê planta nascendo em qualquer lugar. É planta nascendo no muro. Por quê? Porque ali tem um pouco de terra e tem um pouco de água e a luz que está sobre ela. Mas aquela planta não vai produzir nenhum fruto. Por quê? Porque a raiz está apenas presa. Ela não consegue, ela não tem sustentação. Muitas das vezes somos assim. Estamos dessa maneira, somos como uma árvore plantada num muro. Por quê? Porque tinha um pouquinho de terra, porque tinha um pouquinho de água, a luz ainda bate naquele lugar, mas não é possível crescer mais do que aquilo. Por quê? Porque no muro não tem nutrientes, somente na terra, e as suas raízes não alcançam. Então, muitas das vezes nós aceitamos a Jesus, queremos viver só aquelas coisas boas, mas quando a semente precisa morrer para germinar, nós não queremos passar por este processo, não queremos deixar para trás as coisas do mundo, as amizades do mundo. Por isso, as nossas raízes não chegam ao solo. O que acontece? Vem o sol, aqui o sol representa as adversidades da vida, as dificuldades da vida, as provas da vida. Vem o sol, que é um agente transformador natural. Vem o sol e queima aquela semente, ela morre. Vem as lutas e você não tem forças para suportar. O inimigo se levanta contra você, sabe por quê? Se você não entende quando o crente fala sobre o inimigo, é porque quando você estava no mundo, quando nós estávamos no mundo, nós éramos inimigos de Deus. Se logo éramos inimigos de Deus, nós éramos amigos de quem? Do opositor de Deus, do inimigo de Deus. Quando você se reconcilia com o Senhor, quando você recebe a Jesus como seu Salvador, você passa a ser amigo de Deus. Aquele teu amigo se torna seu inimigo. E ele vai guerrear contra você. Você acha que o mundo está brigando com aquele que está no mundo? Não, porque já é dele. Ele faz oposição contra aquele que recebeu a Jesus como seu Salvador. É contra ele que ele se levanta, não é contra aqueles que estão no mundo vivendo da forma que ele quer. Então, automaticamente, você, quando recebe a Jesus, você ganha um inimigo em comum que a igreja tem, que é Satanás, nosso adversário. Por que nosso adversário? Porque ele luta contra nós. Ele luta contra nós a partir do momento que você recebe a Jesus. Eu não estou falando isso para te assustar, não. Mas o Senhor Jesus disse que Ele estará conosco todos os dias, enquanto estivermos nessa terra. Não vai ser fácil, mas Ele estará conosco. Então não é motivo para desistirmos. Não é motivo para nós não querermos nos aprofundar no reino de Deus, criar raízes no reino de Deus. É motivo para nós investirmos cada vez mais no nosso relacionamento com Deus. Senão, nós ficaremos apenas na superfície. Vem as diversidades, vem o sol e queima. Vem o sol e queima. E depois ele vai falar sobre a semente que caiu entre os espinhos. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Este estado é perigoso. É muito perigoso este estado. Sabe por quê? Primeiro eu vou explanar o que são os espinhos. Jesus, ele deixa bem claro nessa parábola. São os cuidados com as coisas deste mundo. Muitas das vezes, nós recebemos a Jesus como nosso Salvador. Começamos a servi-lo. E o Senhor vai nos abençoando. Nós vamos prosperando. Só que acontece aquilo que Jesus disse.
lá em Mateus 6, 21. Onde estiver o vosso tesouro, estará o seu coração. E esse é o grande problema. O que Provérbios diz? De tudo que tem que guardar, guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Porque dele procede as veredas da vida. Guarda o teu coração. Porque se o teu coração estiver nas coisas que o Senhor deu para você, se o seu coração estiver nas coisas que esse mundo está oferecendo para você, aqui as riquezas do mundo são os espinhos que sufocam. Há espécies de árvores que você não pode plantar nada próximo delas, sabe por quê? As suas raízes, ela praticamente é como, a árvore é um ser vivo, não é um ser racional, mas é um ser vivo. Aquelas raízes são tão grandes que elas não deixam praticamente aquelas árvores puxar os nutrientes, a água daquele solo. Por causa disso, aquelas árvores vão morrer. Você já viu aquela planta chamada trepadeira? Você já viu? É lindo, né? Quando está podado. Mas quando você não se cansa daquilo, aquilo se torna, parece uma praga. Porque ela vai se espalhar. E ela vai encobrir coisas que você não gostaria. Ela vai fazer o quê? Se tiver uma outra planta ali, ela encobre, ela sufoca. Assim são as riquezas deste mundo. Elas nos sufocam, elas não nos deixam ter intimidade com Deus. Elas não nos deixam trabalhar pelo reino. E sufocando-nos, nós nos tornamos infrutíferos. As pessoas acabam, elas permanecem na igreja, mas não frutificando. Já não produzem mais frutos. Qual o problema disso, irmão? Eu estou na igreja, estou aqui ouvindo a palavra de Deus. Eu venho, eu canto, eu trago oferta, eu dou o meu dízimo. Eu ajudo quando as crianças precisam de alguma coisa. A gente está sempre fazendo aquela obra social, né? Como se isso salvasse alguém. Mas Jesus, em João 15, ele é muito claro a respeito da frutificação. Jesus diz assim: eu sou a videira e meu pai é o lavrador. Toda árvore em mim que não produz, lança-se fora. Lança-se fora. E a que produz, limpa-se para que se dê mais fruto. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. O que se faz com um galho que está fora de uma árvore? O que acontece com ele? Ele seca-se. Ele seca. E logo não serve para nada. Isso acontece conosco. Porque servimos ao Senhor, mas nos deixamos iludir pelas riquezas deste mundo. E agora aquilo começa a nos sufocar, nos deixa, vai tirando a nossa vida, vai tirando a nossa capacidade de frutificar. Logo deixamos de produzir, e aí é o grande perigo que nós corremos. Porque se não produzirmos, nós estamos ocupando um espaço de outro que poderia produzir. E aquele que cuida, o lavrador, que é aquele que cuida, o que ele faz? Ele corta. Ele corta aquele galho que está na árvore, sugando os nutrientes da árvore, mas não está produzindo. O que ele faz? Ele corta, para que sobre mais nutrientes para aqueles demais que estão produzindo. É cortado. E isso quem faz é o lavrador, é Deus. Por isso, nós precisamos entender que a salvação é um processo, é um caminho que nós seguimos por Ele. E quem chega até Cristo vai usufruir da salvação, vai receber a salvação. Nós não somos salvos porque fazemos qualquer coisa por Cristo, mas trabalhamos para o reino porque somos salvos. Fomos limpos. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dado. A palavra de Deus, a palavra do reino, tem o poder de tirar o mundo de nós. É essa limpeza que o Senhor Jesus está dizendo. É preciso estar limpo. Vocês já estão limpos.
mas em alguns momentos serão passados por uma limpeza pelo lavrador, por uma poda. E finalmente, o Senhor diz: a semente que caiu na terra boa. Como eu disse, o semeador, ele é um profissional, é alguém com experiência. Ele sabe o tempo de se plantar, ele sabe que a terra é preciso ser trabalhada, mas esta não é, muitas das vezes, não é a função do semeador. Jesus disse: eu sou a videira, eu sou a árvore. Meu pai é o lavrador, meu pai foi que me plantou. Meu pai, o lavrador, foi aquele que preparou a terra. O lavrador, ele sabe que a terra precisa ser preparada. A terra para produzir precisa ser preparada. O lavrador, ele vai usar ferramentas para quê? Para trabalhar a terra. A terra, muitas das vezes, está compactada, está dura. A semente não terá forças para germinar, para se aprofundar. Então é preciso que o lavrador faça o quê? Are, use o arado para arar a terra. São ferramentas. O que ele vai fazer? O que o arado faz? O arado, ele corta a terra. Mas ele não apenas corta. O que ele faz? Ele pega a terra que está embaixo e joga para cima. Para quê? Para que as ervas daninhas que estão na superfície, ao serem jogadas para baixo, elas morram. Morram. O que são ervas daninhas? São plantas que vão impedir o crescimento daquela árvore, daquela planta que você vai plantar. Está ali ocupando o espaço e está roubando nutrientes daquela terra. Então ela precisa ser arrancada. Então o arado faz isso. Ele vai rasgar a terra, ele vai amolecer. Ele vai amolecer a terra. Ele vai jogar aquelas ervas daninhas para dentro, para que elas morram. São as impurezas da terra, são as impurezas do coração. O Senhor faz isso, esse é o trabalho do lavrador. E Ele tem meios para fazer isso. O Senhor tem vários meios para fazer isso. Depois da terra arada, a terra está mais mole, para que a água penetre, para que o ar penetre na terra. E assim, quando a semente for lançada, ela possa ser coberta, possa ser protegida. A terra boa é aquela que foi trabalhada, foi tirada as ervas daninhas, o solo foi adubado. O adubo, ele é um resíduo natural, às vezes é uma planta em decomposição, o corpo de um animal em deposição, são micro-organismos que são necessários para a terra, para que a terra fique vitaminada, vamos dizer assim. Então, tem terra que precisa ser adubada. Tem terra que precisa ser adubada, para depois a semente ser plantada. Muitos corações precisam ser amolecidos. Aquele caminho, aquela semente que caiu no meio do caminho, ela não encontrou uma terra preparada. Por isso ela morreu. Ela encontrou um solo duro, onde pessoas pisavam e as aves estavam ali prontas para tirar. Aquelas que caíram no pedregais, elas encontraram resistência. São pessoas que resistem ao seu chamado. São pessoas que resistem à transformação que só pode haver pelo Espírito Santo. Elas não permitem o Espírito Santo penetrar nelas e morrem espiritualmente. Os espinhos são aquelas que são atraídas pelas riquezas, pelas coisas dessa vida e logo deixam de produzir. Mas a terra boa é aquela terra que foi trabalhada. Mas aqui eu quero entrar num detalhe, irmãos. Já vou terminar. Detalhes que é preciso nós falarmos. Quer dizer então que se eu não receber a Jesus hoje é porque eu sou uma terra árida? Eu não sou uma terra boa? Será que o Senhor não deseja que eu tenha uma vida com Ele? Não é disso que a palavra está falando. Mas a palavra diz que o Senhor é o lavrador. O semeador é aquele que vem depois de preparar a terra.
Agora é uma palavra para a igreja. Muitas das vezes você está insistindo em trazer uma palavra, está lançando a semente e a semente não germina. Cuidado, tenha paciência. Porque depois de trabalhar a terra, é preciso ter paciência para que a semente venha a germinar. Muitas vezes você está lançando uma semente numa terra que ainda não foi trabalhada. E quem faz isso é Deus. Só quem pode fazer isso é Deus. Nós somos apenas o semeador, aquele que lança a palavra do reino, a palavra de transformação. Muitas das vezes pregamos e desistimos, não queremos mais insistir porque a pessoa não recebeu Jesus. Calma que o lavrador vai começar a trabalhar aquela terra ainda. Se você ainda não entendeu a palavra a respeito do reino de Deus, não desista. Espere o lavrador começar a trabalhar o seu coração. O Senhor quer trabalhar o seu coração. Tem coisas que é preciso remover. Há ervas daninhas ainda que vão impedir o crescimento dessa palavra. Às vezes o seu coração está muito duro por causa de uma mágoa que você viveu no passado, uma decepção que você teve no passado, até mesmo com a igreja. E seu coração endureceu. Se o arado de Deus não passar nesse seu coração, a semente não vai entrar. Deixe o Senhor trabalhar o seu coração. Você que é o semeador, tenha paciência. Seja insistente, seja perseverante em plantar a semente da palavra de Deus. Deixe que o lavrador trabalhe esse coração. Há muitas formas de plantarmos a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela pode ser pregada. A palavra de Deus, ela pode ser ministrada através do louvor. Por isso a importância de cantarmos aquilo que realmente está de acordo com a palavra. Essa é a nossa responsabilidade também, porque o louvor, a palavra pode ser transmitida de várias formas. Quando eu venho aqui e falo de algo que Deus fez na minha vida, algo que Deus trabalhou, um livramento, uma bênção, nós estamos adubando aquela terra, vitaminando aquela terra, nós estamos vitaminando aquele coração, trazendo esperança, mostrando o que Deus faz nas nossas vidas. Por isso, quando você recebe uma bênção, você tem um testemunho para contar, venha testemunhar, venha falar do Senhor, fale para as pessoas ao seu redor, o que o Senhor fez na sua vida. Você está ajudando o Senhor a adubar esse coração. Conte as bênçãos que o Senhor tem feito na sua vida. Às vezes nós temos vergonha de falar, sabe por quê? Parece que nós somos o mais miserável dessa terra. Parece que nós somos, sabe, nós temos vergonha, vão pensar que eu estou passando fome. Então, não, meu querido, eu quero te mostrar como Deus é cuidadoso nos mínimos detalhes. Como Deus trabalha. Tem gente que chega para você e fala, tudo que eu faço dá errado. Sabe por que tudo que você faz dá errado? Por quê? Porque todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Se você for olhar cada episódio da sua vida e começar a olhar isoladamente, você vai falar assim, onde estava Deus na minha vida? Porque Ele deixou isso acontecer, Ele deixou minha mãe morrer, meu pai morrer, Ele deixou eu perder meu emprego, Ele deixou a minha empresa falir. Onde estava Deus nisso tudo? Isoladamente você não consegue ver bem nenhum, mas quando tudo acontece como o Senhor quer, quando tudo se junta, você consegue ver o bem do Senhor. Esse final de ano, minha mãe falando como que foi que meu pai comprou a casa. Começou com tudo dando errado. Começou com tudo dando errado para minha mãe. Eu não tenho tempo de contar, mas tudo dava errado, você imagina. Desde o casamento da minha mãe até o dia que meu pai recebeu a proposta da casa, tudo, se eu for te contar a história, você vai falar assim, onde estava Deus nisso tudo? Deus mostrou até a morte do meu pai, aonde seria, que seria naquela casa que ele estava preparando, e você não entende o trabalhar de Deus. Mas hoje eu vejo o cuidado que Deus teve conosco. Hoje eu posso ver como tudo contribuiu para o nosso bem. Quando você pega uma pessoa que só vê o pessimismo, você fala para ela, olha, o Senhor está te chamando, porque Ele quer pegar tudo isso de ruim, sabe?
e mostrar para você que tudo isso Ele permitiu porque Ele está te chamando. Ele está te chamando para mudar seu coração. Ele está te chamando para te salvar a sua vida. Ele está te chamando para restaurar a sua família. Ele vai usar tudo isso para salvar a sua família, para salvar você. Então tudo isso que você passou contribuiu para que o Senhor arasse o seu coração, para que Ele amolecesse o seu coração, para que a semente viesse frutificar. Nós, semeadores da palavra de Deus, nós temos que investir no conhecimento da palavra. É preciso conhecer a Deus. É preciso ter experiências com Deus para poder falar dos seus feitos. Mas nós não podemos desistir quando encontramos uma terra dura, uma terra espinhenta. Tem pessoas que não querem ao Senhor porque estão vivendo talvez o melhor das suas vidas. Não tenho tempo para a igreja. Eu não tenho tempo para isso. Não significa que elas estão descartadas do plano de Deus. Significa que elas precisam ser trabalhadas. Mas é necessário que nós estejamos pacientes na obra do Senhor. E que a verdadeira semente seja a semente do reino. A semente da palavra de Deus. O poder de Deus para transformar vidas. Amém.